Então, mostrando a relação direta de quais são os picos e quais são as indicações. Então, para a demência de Alzheimer, o déficit cognitivo leve, aqui eu quero abrir um parêntese enorme, porque isso é muito utilizado, as pessoas vêm com essa questão de o meu paciente tem um déficit cognitivo, então eu vou acompanhá-lo com espectroscopia de prótons e a partir do momento que o meu inositol subir, ele tem Alzheimer. Não, pelo amor de Deus, não, parem com isso. O que os estudos mostram? Que em pacientes que têm déficit cognitivo leve em relação ao que tem Alzheimer, existe essa tendência do aumento do pico de inositol. Então, a relação de inositol-creatina que a gente tem que considerar menor que 0,7 fica maior. Mas isso não quer dizer que se o seu paciente está com esse carimbo, ele tem Alzheimer. O que determina o Alzheimer é você, é o seu diagnóstico clínico, não o diagnóstico da espectroscopia de prótons. Porque hoje pode vir 0,71 e amanhã pode vir 0,69. Lembra que eu falei dessa variação da espectro? Então, essa variação da curva normal da espectro não pode te induzir a um erro. Então, muito cuidado com essa análise. Como, em geral, a gente vai ver diminuição progressiva do NAA, por perda neuronal, como toda doença neurodegenerativa, e um aumento do inositol, e o lugar a ser pedido é imagem posterior de giro do símbolo. Não precisa pedir hipocampo, apesar da gente saber que o hipocampo reduz, não é lá que os estudos mostraram que existe essa correlação. Eles mostraram que a correlação está na margem posterior do giro do símbolo, combinado? Alteração de comportamento, então aqui de novo a região frontal anterior, é o aumento de colina, normalmente uma relação colina-creatina maior que 0,9 começa a ser problemática. Ah, mas então eu dou o diagnóstico de doença bipolar com isso? Não, pelo amor de Deus, isso é mais um achado, isso é para você afastar que não existe alteração anatômica, isso é para você afastar que não existe alteração estrutural, que existe uma possível alteração de colina na região frontal e que isso em alguns estudos se mostrou correlacionar com alguns tipos de doença psiquiátrica. É só essa informação que você tem. Em momento nenhum você vai fechar o diagnóstico baseado em valores de espectroscopia. A epilepsia, então você vai ver aí sim você pode fazer do hipocampo, diminuição do NAA, principalmente nas doenças que têm esclerose hipocampal. E aí, se você não identifica, né, a esclerose em si, você pode usar de ferramentas para ajudar essa lateralização, mas de maneira nenhuma você vai inferir suficientemente para falar, tira esse hipocampo que eu tenho certeza porque a relação NAA-creatina está reduzida ali. Então você vai juntar com todo e, como eu falei, ele é mais uma informação junto com o eletro, junto com a clínica, junto com tudo que o paciente tem, de que você pode ajudar a lateralizar o hipocampo doente. Aqui ficou errado, é NAA sobre colina-creatina e você vai ter uma redução dessa relação NA sobre colina-creatina, como a gente vai ver lá no exemplo. Os tumores de alto grau, então você vai ver a região captante de contraste, um grande aumento de colina e uma diminuição do NAA. Então, colina, às vezes a gente fala de colina maior que 3. Se você olhar a relação colina-NAA, e aí não tira a creatina, né? Os dois grandes picos, a colina passa o NAA, e aí você vai ver uma relação maior que 2 aqui, em geral, está relacionado ao pior prognóstico. Em tumores de mais alto grau, em tumores mais complicados de serem tratados e lidados. E as outras todas, tumor de baixo grau, alteração inflamatória infecciosa, em geral vai dar um discreto aumento da colina e uma diminuição discreta do NAA, e aí você vai patinar. Não tem jeito. Ah, tô em dúvida se isso é uma encefalite ou um tumor. Vai te ajudar? Não. Por quê? Se for um tumor de baixo grau, em geral, a grande diagnóstico diferencial entre uma encefalite e um baixo grau, porque o alto grau capta, tem necrose, já tem outros achados, se ele for baixo grau e você tá ali vendo aquela infiltração córtico-subcortical em dúvida e vai botar o seu raizinho lá, vai sair o quê? Colina um pouquinho alta, NA um pouquinho baixo. Não vai chegar a uma relação colina-creatina maior que 3, não vai chegar a uma relação colina-NA maior que 2. Não vai chegar a um NA muito baixo. Então, você vai patinar nisso aí e vai continuar nessa dúvida. Infelizmente, a espectro não vai funcionar muito bem para você nesse ponto. Então, aqui é importante a gente saber para quem pedir, o que esperar e onde colocar.